Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, juntos para fazermos um mergulho interior de autoconhecimento e buscar acessar o equilíbrio. Para isso, estamos aqui no programa Reconstruindo Emoções, aqui na TV Mundo Maior. Se você quiser participar do nosso programa, escreva-nos, nos envie um WhatsApp relatando a sua história, a sua dificuldade, os seus conflitos. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe, na próxima semana, é a sua história que estará sendo contada aqui na TV Mundo Maior, sábado às 19 horas. Então, hoje, para falarmos do relato da nossa espectadora, nós trouxemos uma convidada muito querida, muito especial. Ela é Tatiana Martins, terapeuta, e vem aqui como especialista no caso. Seja bem-vinda, Tatiana, que bom te receber novamente. Eu que agradeço, minha querida. Hoje nós vamos contar o relato, a história de Luciana Santos Pereira. Ela tem 32 anos, ela é da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e tem 4 filhos. Olha só como tá difícil a situação da Luciana. Ela diz assim que os seus filhos de 16 e 17 são filhos muito difíceis, que não têm limites. Ela diz que ela procurou educar os seus filhos de uma forma completamente diferente da educação que ela recebeu dos seus pais. Porque os seus pais sempre foram muito rígidos, muito firmes, cobravam, e ela quis fazer diferente na educação dos seus filhos. Então, ela buscou deixar os seus filhos mais à vontade, digamos assim. Então, ela diz que quando seu filho de 16 e 17 estão juntos, eles se tornam impossíveis, que a vida dela está um tormento, porque eles se tornam manipuladores. Se diz não, eles não sabem ouvir não. Não pode dizer essa palavra a eles, porque eles gritam, eles xingam, eles batem boca e não obedecem. Diz ela que eles vão ao colégio e lá também não tem ordem, não tem lei, não tem regra e não tem obediência, não tem hierarquia. Porque qualquer coisa que eles queiram, se eles não puderem fazer ali, eles batem boca com os professores e funcionários. Eles gritam, xingam, não respeitam e chegam ao ponto quase de agredir fisicamente, porque eles fazem inúmeras agressões. Eles são debochados e não respeitam a nenhum deles. Diz ainda que eles já, digamos assim, foram convidados a se retirar de 3 escolas. Escolas pagas. Ela procura fazer tudo para eles e diz assim que eles gostam mesmo é de ir a shopping, fazer compras, que gostam de ir a festas e que eles utilizam o cartão de crédito dela, mãe, até estourar o limite. E quando ela
se cansa, se irrita de ver esse quadro de falta de limite, de desobediência. Ela pede ajuda ao marido, ao pai dos meninos. E ele diz assim: isso é assim mesmo, deixa eles à vontade, porque o jovem adolescente é assim mesmo. E mesmo porque a obrigação de educar os filhos é sua, de mãe. Você é que tem obrigação de educar os filhos. Então, ele não se incomoda. E ela diz que quando ela fala para eles se arrumarem, se aprontarem para ir para a escola, eles, os dois, olham para ela e respondem: a gente vai na escola se a gente quiser hoje. Olham para os dois irmãos mais novos, que é 17, 16, 15, 14, que são muito obedientes, e diz assim: se eles continuarem desse jeito, eles vão parecer dois tontos quando crescerem mais, porque eles são obedientes. Então ela diz que ela tem medo de enfrentar os filhos porque ela tem medo de perder o amor deles. Então, o que Luciana faz? Tatiana, esses meninos, eu acho que precisam de ganhar limites. Ah, com certeza. Né? Muito. Se fosse antigamente, né, numa época bem lá atrás, eles já não tinham mais língua. Não tinha problema, arranca a língua deles, porque daí não bate mais boca. Mas nós estamos numa época em que não há mais agressões físicas, não há castigos desse tipo. Deixa a língua deles aí. Mas educa. Exato. Não é? Exatamente. Não dá para abrir mão, né? A gente é um trabalho que tem que ser feito desde o início. Você vê que é uma família que vem num processo de disfuncional, né? São 4 filhos, um seguido do outro. Não deve ter sido fácil essa infância, né? Porque ela tinha um e logo depois tinha um outro, e bebê, um com o outro. Deve ter sido bem complicado, até porque o próprio pai, só por essa frase a gente vê que ele deixou na mão da mãe, né? Um pai permissivo, uma mãe permissiva, por medo, por sentir medo, fazendo com que os filhos se tornem, vivam num ambiente que não tem controle. E a gente sabe que criança, ela precisa, o que ela mais precisa é exatamente isso, do controle, da direção. Se os pais abdicam disso, o que a gente vai ter? E a gente vai colher tudo isso aonde? Na adolescência. Sim, e porque depois passam a se tornar pessoas intragáveis, insuportáveis. Perdem os amigos porque ninguém quer ser tratado a pontapé. Exatamente. Né? Tem que ter um respeito, tem que ter um limite. E passam a ser pessoas não desejáveis no meio social. Ouvindo essa história, esse relato, né, o que eu penso? Eu acho que a primeira pessoa que precisa de ajuda é ela, Luciana. Ela precisa buscar uma ajuda terapêutica, alguma coisa que lhe deu um suporte, que ajude ela a trabalhar a autoconfiança, a autoestima, porque um filho não deixa de amar porque a mãe dá limite. Não é isso? Né? Muito pelo contrário, o limite mostra que o outro se preocupa e cuida de mim. Mesmo que eu não goste, eu vejo que os meus filhos, essa coisa de jogo, né? E eles estão muito em casa agora, você tem que toda hora tirar o jogo, né? Não, agora chega, não vai ter jogo. E aí, o que acontece? Os dois, isso são os dois, eles choram, eles reclamam, eles ficam irritados. Daqui a pouco tá todo mundo em paz, tranquilo, porque é esse processo. Não tem que ceder. Não tem. O correto é o correto. E eu falo isso pra eles assim, olha só, a mamãe ama você. Se eu tô aqui cuidando de você, eu tenho que proteger você de tudo que te faz mal.
Porque é muito mais fácil eu deixar jogar, Iraci, porque se eu deixar jogar, eles me deixam em paz, eu vou fazer o que eu quiser. Só que é uma falsa calma. Porque aquilo irrita, aquilo deixa ele atormentado, aumenta, o cérebro dele fica agitado, então causa desequilíbrio. Então qual é o meu papel? Tirar ele dali. No caso dela, não era jogo, porque é 17 anos, eles são bem mais velhos que os meus. Mas é o limite. É a mesma história, é o limite. Tem que ter. Tem que ter. Você tem que educar os seus filhos, sabendo que eles vão estar. Você está educando eles para a sociedade. E aí a gente vê a sociedade num caos, e aí a gente quer dizer que o mundo está perdido. Esse mundo é feito dentro de casa. Porque muita gente quis educar diferente do que foram educados. Mas essa geração que foi educada com disciplina não é uma geração perdida. Agora, essa educação que está aí, ó, sem disciplina, sem limite, é aquele que não respeita nada, não respeita ninguém, se droga, se vicia. Sim. Perdidos. E aí? A gente vê os jovens E perdidos. não tem objetivo, né? Exatamente. Nada. Nada. E você vê, ó, ele tem 17, o outro tem 16 e 17, os mais velhos, né, certo? Então, olha só, em breve, 18. Já estão na fase caminhando para a vida adulta. Como é que vai ser? Agora, como é que ela faz para poder trazer qualquer tipo de situação que possa melhorar a vida desses meninos? Agora, o trabalho é muito maior. Recuperar o tempo perdido. A primeira coisa, vamos combinar, é tirar o cartão de crédito. Porque a criança não tem que ter cartão de crédito. Adolescente menos ainda, quando ele não tem controle. Certo? Com certeza. Como porque é que ele acha que ele pode tudo. Como é que você dá um cartão de crédito pro seu filho que ele já não tem controle das próprias emoções, que ele mesmo não te respeita? Não pode, porque isso tudo é uma conquista. Confiança é uma conquista. Se eu não tenho, eu e o meu filho, a gente não estabeleceu um relacionamento de segurança, Aí, ó. como eu vou dar pra ele um cartão de crédito, vou emprestar meu carro, porque daqui a pouco é o carro. Se não tá pegando o carro escondido ainda, Exatamente, vai porque pegar. pelo relato dela, eles são completamente. Não tem limite nenhum, certo? Exatamente. Você vê que a família inteira tá disfuncional, né? O pai não assume o papel dele, porque imagina só, são 4 homens. A presença masculina, o pai, nesse momento, Ele tinha que estar importante. ali de pulso firme. A mãe tem o processo ali interno de trazendo da família dela, de trauma ou de qualquer coisa que ela tenha vivido que não Mas seja. ela deve ser uma boa pessoa. Pelo menos ela deve ser educada. Sim. Não deve ultrapassar limites. Sim. E olha só que engraçado. Eu tive pais, meus pais foram muito firmes. Sempre foram muito firmes. E chegou uma fase da minha vida, né, que eu achei que eles eram, na adolescência e entrando na vida adulta, que eles tinham sido muito severos comigo. E por eu não entender. Depois que eu tive os meus filhos, e aí fui educá-los e fui ver o que era um relacionamento de mãe, filhos e obedecer, não obedecer. Aí eu entendi a forma como os meus pais me educaram. E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa que eu sou educada, eu tenho responsabilidade, eu sei conviver com as outras pessoas, eu me preocupo com o próximo. Eu tinha uma mãe que trazia as pessoas para dentro, os avós, as tias, ela cuidava daquilo. Isso tudo são exemplos, Com certeza. né? Que fazem com que a gente haja no mundo de uma forma diferente. Quando eu boto meu filho e dou tudo pra ele, que é o que você tá falando, a gente vê muitas famílias assim. Eu não quero Ele que não os dá meus valor. filhos... Começa aí. E não dá valor, exatamente. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Mas peraí. O que você passou não te fez ser como você é agora? Não te faz ter valores? Eu acho que é uma busca muito mais da Luciana por ela mesma agora, até porque os meninos estão naquela fase mais difícil. Completamente desorientados. Ela tem a sorte que tem 2 ainda, que ainda estão, de alguma forma, num caminho melhor do que os outros, mas que de uma hora para outra eles podem, né? Então é a hora dela retomar a família. Eu sinto que é aquela coisa assim, eu tenho uma oportunidade. Tá sem rédea nenhuma. É. Exatamente. E é terrível, porque o que acontece? Ela
vai fazer a mediação dela de amor utilizando o meio de ser amiga, de ser conivente com as extrapolações que eles fazem. Então, ela acha que isso é resposta para o amor. Então, isso é amor. Olha só, não é amor. Nunca. Quando você recebe do pai essa oportunidade de ter filhos, a primeira coisa é a seguinte: você não é amiguinho, você é um educador. Exatamente. O pai está confiando em você a educação e o preparo desses filhos que estão nas suas mãos. E a responsabilidade do que eles fizerem é sua. É sua. Não a responsabilidade do erro, você assumir o erro deles. Não. Mas a responsabilidade da educação ou da falta de educação é sua. Então, o pai que ama, ele educa mesmo. Porque aquele que não é educado, quando está na infância, quando está na adolescência, não se preocupe, minha querida, a vida vai educá-los. Exatamente. E a vida Nossa. educa sem uma gota de amor. Exatamente. A vida educa com um tapa na cara. É. Não educa falando não Não. e deixando ele chorar, bater pé e não. Porque tem um motivo de ser e explica. A vida ensina com tapa na cara ou pelo caminho dos erros, ele vai responder. Exatamente. A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente planta. Sim. E nós pelo que a E se gente ela tirar? recebeu, né? Porque tem aquele livro Nossos Filhos São Espíritos, acho que é do Hermínio, né? C. de Miranda, que é muito interessante porque ali ele traz pra gente essa visão de, olha só, é um fofinho esse serzinho que tá aí na sua barriga, esse bebezinho fofo que tá no seu colo, mas é um espírito que vai vir com um monte de tendências, que já Vem traz... todo fofinho, delicadinho pra gente pra gente ser ter, mais fofa né? com eles. Pra gente ter um amorzinho, né? Mas a gente sabe que somos espíritos imperfeitos, que trazemos um monte de situações de outras existências, vícios, tendências, mais atitudes, né? Então, os pais têm uma missão e que não dá para abdicar, porque somos nós mesmos que vamos escolher. Exatamente. Se não estamos atentos, a gente está abrindo mão do trabalho que a gente se colocou e é aquela história, né? Vai ter choro e ranger de dentes, porque você vê um filho degringolar na vida. Uma coisa é sabendo que você fez tudo que você podia, é a escolha dele, você sabe que você fez. Agora outra coisa. A responsabilidade é dele. Agora outra coisa eu abdiquei. Eu abri mão, eu fui negligente, eu fui permissiva, eu não tive coragem de me colocar, eu omiti, eu queria dar, eu queria suprir as minhas inseguranças, fraquezas em cima dele. Outro dia eu escutei uma mãe falando assim, agora eu sei, eu tive ela, eu vou me realizar através dela. Ai, gente. Já começou tudo errado. Cada um é cada um, meu amor. Exato. Cada um não é o outro. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, é você que precisa de terapia, não sua filha. Porque... E aí a gente vê que essa família tem 4 meninos. Esses 4 meninos, eles precisam que os pais... Você vê, o pai tá daquela forma, a mãe tá insegura, né? Que assumam a responsabilidade vamos combinar do pai. que pra ela, sozinha, 4 homens, é difícil que o pai... Só que ela foi conivente com esse pai. Ela permitiu que o pai se afastasse, né? Então, na verdade, você vai estudar... Quando você estuda a parte sistêmica, a família, você vê que o grande problema, geralmente, são os pais. Uhum. Você trabalhar, ela buscar
E aí ela tem que buscar uma terapia, ela precisa buscar um fortalecimento, um entendimento mais de quem ela é, porque esses traumas da infância, um filho não deixa de amar. Eu ouvi que foi quem que falou, tipo, não importa, foi o Rossandro, e você vai ter, ele falando assim, que a mãe dele falou pra ele, ele falando com a mãe, eu não vou te amar, porque alguma coisa que ela fez, eu não vou te amar, eu vou te odiar pro resto da vida. Ela, não me importa se você me odeia. Importa que eu te amo e vou te proteger e vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Exatamente. E é isso. É assim. É isso, porque a criança ela não tem noção. Uma vez o meu pequeno, o meu mais velho falou isso pra mim. Ele fez uma coisa errada, que eu não lembro agora o quê. E aí depois eu, poxa, você fez isso. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu sou criança. Você tinha que ter me dito, mãe. Aquilo caiu tão grande na minha cabeça que eu falei assim, caramba. Mas é isso, no dia de amanhã, quando as coisas começam a dar errado, eles começam a quebrar a cara, exatamente por falta de limite, eles vão olhar para os pais e falar, a culpa é de vocês que não souberam me educar. Como ela está dizendo que os pais dela não souberam educar ela porque foi rígido. Que isso? E você vê que é um equívoco, né? Porque não é a Valores rigidez... totalmente trocados. Exatamente, porque ela soltou, ela deixou tudo muito frouxo e aí, não tem controle. São 4 Agora, homens. Ela tem que São botar na homens. linha. Imagina 4 homens na adolescência, você ter que enquadrar. Meu Com Deus, certeza. o trabalho é grande. Olha só, a Luciana tem que começar, sim, botar limites, Começar. né? Agora. Tira cartão, tira computador, tira telefone Tira celular. tudo, não vai sair, não vai pra Tira festa. tudo. Porque se você não sabe dar valor para aquilo que você tem, respeitando quem foi que deu aquilo para você, que foi com muito suor, muito trabalho, então, meu amor, você vai ter que conquistar tudo isso com o seu suor e o seu trabalho. Porque quando a gente quer, né, mandar no próprio nariz, ser independente, não admitir que digam não para mim, eu tenho que, primeiro, já ter uma profissão. Exatamente. Tenho que ser autossustentável e não depender de ninguém. Exatamente. Então, eu vou ser responsável pelo meu nariz. Mas ainda assim, eu tenho a obrigação de respeitar o meu próximo se eu quero ser respeitado. Porque quando o outro for fazer tudo isso que ele faz, fazer com ele vai aceitar? Não. Ué, se ele já se torna agressivo, já fica revoltado, porque disse não. Pois é, até que ele encontra alguém, né, um pouquinho mais topetudo que ele, só que sabendo respeitar as regras, e olhe para você assim com aquele todo amor e fale assim, meu amigo, vou te pôr na linha, vou te ensinar a respeitar. Exatamente. Então, as coisas acontecem na vida da gente para que a gente aprenda a conduzir. E é assim que ela tem que conduzir os filhos. Sim. Você vê que quando ela diz que eles não respeitam as pessoas da escola, eles xingam, porque é um processo que ele já vivencia em casa. Ele não respeita a mãe. Ele não respeita ninguém. Então, ele só tá repetindo o que ele já faz em casa. Já virou... É um hábito. Sim. Então, a hora agora é exatamente o que você falou. Ela ainda tem essa oportunidade, porque ela é ela a detentora do dinheiro, do cartão, né? Não vai passar de ano. Ela está financiando isso. Não quer estudar, não vai passar. Vou botar na escola pública. Porque tem que ter sanções. Porque a vida é assim. Toda ação ela tem um movimento contrário da reação. Se você for dar um soco na parede, a parede não vai se mexer, mas a sua mão vai doer pra caramba. Exatamente. Por quê? Porque você teve um ato impensado, achando que você podia tudo. Então, começa por aí. Olha só, tudo que você quiser, você vai poder ter.
desde que tenha merecimento. Exatamente. Desde que conquiste o dinheiro, o direito disso. Exatamente. Dinheiro não cai do céu para ninguém. Ninguém. Se eu não sei controlar, eu não posso ter. E a idade dele já era para ele saber controlar o dinheirinho dele. Sim, Me desculpe, sim. mas ele ter o dinheirinho dele para controlar. E não O ter o cartão. cartão livre da mamãe. De forma alguma, não tem condição. Isso é Né? impossível. É aquela coisa. Meu filho, eu estou falando com você. Preste atenção, cale a sua boca e me ouça. É. Mas, se não ouvir, mamãe vai te mandar para o dentista. Porque vão faltar dentes na sua boca. A gente tem que... os pais têm que assumir o posto que é deles. É de comando. As crianças, elas precisam, elas querem comando. Porque senão fica tudo muito solto. E o comando te traz o quê? Segurança, te traz conforto. Você sente que você está num ambiente amado. Às vezes a revolta deles lá fora é por sentir que não são amados. Porque quando tá tudo muito fácil, tá tudo solto. Ninguém se importa comigo. Não importa o que eu faço. Então, cada vez mais agressivo eu vou ser pra chamar cada vez mais atenção desses que não me olham. Uhum. Isso é um efeito de um processo de permissividade. Pra chamar atenção mesmo. Então, você vê que não funciona. Não funciona. E como é que... vamos combinar assim. E se esses indivíduos se tornam, de uma hora para outra, órfãos? Não tem mãe, não tem pai. Como é que eles vão sobreviver num ambiente? Vivenciar a vida deles? Ou acaba morto ou acaba preso. Mas e é duro falar isso? Mas é muito mais duro você ver isso acontecer e não tomar nenhuma atitude. Exatamente. Porque a gente já sabe, nós somos espíritas, nós sabemos que não existe a morte, nós sabemos que nós vamos ver os dois planos, estando aqui ou estando lá. Então a dor vai ser imensa. Você vê o seu filho completamente desregrado, achando que pode tudo. E a gente sabe que a vida lá fora não existe isso, porque vai ter exatamente esse que você falou, que vai querer enquadrar, vai ter a falta do dinheiro, vai ter a necessidade, vai ter tudo. Eu sempre fiz os meus filhos responderem por qualquer ato que eles fazem, tanto correto como incorreto. Nunca poupei. Eu sempre disciplinei, eduquei, nunca fui de São bater. valores. Eu nunca levei um tapa da minha mãe, nem do meu pai, de ninguém. Eu não sei o que apanhar. Mas eu era chamada a atenção. Olha só, isso é assim, 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 por isso, por isso, por isso. Eu não concordo. Ok, é um direito que você tem de não concordar, mas é uma obrigação que você tem de cumprir. Ponto. Eu não quero ir na escola. Não é uma questão de querer ou não. É uma questão de necessidade. Ninguém perguntou se você quer. Ninguém perguntou da sua vontade. Eu disse, vai à escola e vai aprender. Da mesma coisa que a gente põe na evangelização. Exatamente. Por quê? Porque ali vai dar o sustento, a formação ética moral, de saber que tem uma força maior que controla tudo isso e que há uma hierarquia para lá e para cá. E que as nossas ações vão trazer reações. Então, quais são? O que você anda plantando? Isso é importante. Eu acho essa possibilidade de dar para as crianças a parte da evangelização, de trazer para eles essa consciência de que somos espíritos, de que a responsabilidade é nossa, que tem toda uma hierarquia, como você falou, que tudo é responsabilidade. Então, isso muda a vida, muda a trajetória, muda as escolhas, vai se tornar cada vez mais consciente. E é o que a gente quer para a sociedade, né? O que adianta meus filhos estarem... Eu dou tudo para os meus filhos? Isso é ilusão, porque não existe isso. Nada. No dia de amanhã, quando ele tiver a primeira frustração, dor, primeira frustração, a primeira contrariedade fora de casa, em que não vão passar a mão na cabeça dele por minuto nenhum, ele vai adoecer emocionalmente. Uhum. Ele vai ter algum tipo de transtorno, ele vai entrar em desespero. Quando ele vê que ele não tem o controle sobre as coisas, sim, ele vai entrar em parafuso. Quando ele for demitido
do seu primeiro emprego, seja lá o que for, Uhum. ele não vai aceitar, ele vai achar que o mundo é injusto, que Exatamente. mesmo ele fazendo errado, ele era o certo. E quando a dor bate na porta, se a gente não tiver uma base sólida, Cai. a gente não segura a Não onda. segura. E aí a gente vê a quantidade de adolescentes que cresce absurdamente em suicídio. Sim. O número de suicídio entre adolescentes e crianças Uhum. cresce absurdamente. E isso é o quê? A gente tem que se perguntar, os pais não... Isso que é desamor. Exatamente. Porque ele não quer, tudo que ele tem não satisfaz. Exatamente. Então, Porque ele tem demais. ele tem demais. Ah, mas meu filho não tem não. Então, às vezes, esse pouco que ele tem é muito já pra ele. Lembrando, nós somos espíritos. Nós trazemos cargas de outras existências. Nós trazemos experiências, coisas mal vividas, coisas que a gente precisa passar, né? Ter o aprendizado. Se nós, pais, abrimos mão de trazer valores morais, colocar na evangelização, que é a nossa, né? Que é do espiritismo, fazer o evangelho, mostrar que isso é importante, a gente está abrindo mão do trabalho que tem que ser feito, e tem que ser feito. Não vai ser ninguém que vai fazer. Aliás, pode até ser. Depois ele pode crescer, né? Ele pode ir em busca do que ele traz bem para a alma, mas é muito melhor quando vem desde pequeno, porque é exatamente o que você falou. A vida vai trazer frustrações, a vida vai trazer situações difíceis. E tem que ter frustrações. Tem que ter. E tem que ter desafios. E tem que Isso errar. que estimula. E tem que tentar novamente. Tem que ser perseverante. Tudo na vida é uma questão de mérito e conquista. Se você não tiver mérito e conquista, você é uma pessoa frustrada, porque nada na tua vida tem valor. Exatamente. Tudo que vem de mão beijada, não tem problema se eu perder, porque eu não fiz esforço nenhum para ganhar também. E isso é uma construção. Eu descobri o que é o mérito, né? Eu descobri o que é conquista, como é bom eu conquistar as coisas, Aí se eu dou tudo fácil para os meus filhos, ele nunca vai saber. Nossa, eu conquistei isso. Isso é meu. Isso foi através do meu trabalho, do meu esforço. Eu acho bonitinho o meu pequeno, se eu tô limpando a casa, que agora tá todo mundo fazendo isso, né? Ele vem atrás de mim. Mãe, posso te ajudar? Aí ele começa a passar paninho, ele começa a fazer isso aqui. Agora eu vou arrumar meu quarto todo. Ele tem isso, porque é uma coisa que a gente traz, a gente mostra, eu chamo pra ajudar. Mas eu aprendi com quem isso, Iraci? E com ou sem funcionários do lar, nós temos que ensinar que eles têm responsabilidade, porque a gente não sabe no dia de amanhã como é que vai ser. Meus filhos, eu tinha uma funcionária no lar, mas eu fazia tirar a mesa, fazia botar a mesa, fazia arrumar a cama, fazia arrumar o quarto, fazia... Isso só engrandece a alma. Só engrandece, bota a gente... Tem que aprender. Eu aprendi e, graças a Deus, o aprendizado que eu tive me foi estrutura na vida. Sim. Nada caiu do céu. O que acontece? A gente dá diretrizes, né, para os nossos filhos, mas a gente não acompanha se ele está seguindo a diretriz. Então, quando a gente fica sabendo de alguma coisa errada que ele fez, a gente vai, conversa tudo e pronto, acabou, não faça mais isso. Mas não fez ele assumir a responsabilidade do que era. Não fez assumir a responsabilidade que tem. A minha filha, quando coloquei ela na escola de inglês, ela tinha acho que 4 para 5 anos, eu levava e ia buscar. Quando ela vinha para casa, ela começou a aparecer com umas canetinhas coloridas diferentes, grampeador bonitinho, coisinha pequenininha, bonita. E eu pergunto, filha, de quem é isso? É meu. Falei, como é que você tem isso? Ah, eu ganhei da minha amiguinha. Falei, peraí. Eu falei assim, você ganhou da sua amiga? Ela falou, E uma hora ela ganhava isso, outra hora aquilo. Deu 2 semanas, eu falei, pronto, já ganhou demais, né? Falei, então, nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, a mamãe vai com você até a
porta da sua sala de aula, você vai levar tudo isso para ela e vai devolver para ela e vai falar: olha, eu não posso aceitar isso, porque foi o teu pai que comprou para você. Ela ficou apavorada. Ela ficou, meu Deus, não, 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 chorou, não sei o quê. Aí eu falei assim: não foi a amiga que deu. Como é que foi isso? Eu trouxe emprestado. Eu falei: ótimo. Já mudou, É. Eu falei: ótimo, então nós vamos juntas devolver. Não, mamãe. Não. Eu falei: sim, você vai chamar ela, você vai devolver a ela e vai pedir desculpa de ter levado por engano minha filha, por ter emprestado sem ela saber que estava emprestando, tá? Pois eu levei ela na escola, fiz ela entrar na sala de aula, chamou a garota, fiz ela devolver tudo para a garota na minha frente e pedir desculpa. Foi a maior lição que ela teve na vida dela. Nunca mais pegou nada. Nunca mais pôs as mãos no que não lhe pertencia. Você vê? Ela assumiu a responsabilidade Sim. do que ela fez. E você agiu corretamente. Você mostrou pra ela que aquilo não é desse jeito. Não funciona assim, né? Não funciona, não é Não assim. é assim, exatamente. E outra, mesmo que a criança tenha e queira dar tudo, ela tem que pensar o seguinte: teve um esforço do pai Sim, para comprar aquilo. claro. E às vezes eles fazem isso e falam: eu perdi. Mas você Não é você por vê aí. a diferença. Uhum. Você só sabe disso porque você era uma mãe atenta. Você olhava o estojo dela. Eu A acompanhava grande tudo. maioria não olha nada. Não quer trabalho. É aquela coisa assim, criança dá trabalho. Que chegou da escola, é TV, vai jantar, fazer atividade. Não quer ver. Eu estudava com Tem que eles, ver, acompanhava tem que tá. eles em tudo. É não uma adianta. missão, é trabalhoso. Você tem que ter disciplina de horário para que ter. dormir, Pra dormir. para acordar, Tem que ter. para se alimentar, para estudar e para brincar. Pra tudo. Impressionante como a gente precisa estar atento a toda... A criança, ela precisa disso. Dos horários, da organização. Isso tudo traz pra ela segurança. E aí a gente vai entendendo como os processos, até de amizade mesmo dos pais. Isso é ser amigo. Há uma confusão aí. O que é ser amigo? Eu quero ser amigo do meu filho. Olha só. Você Pai pode é pai, amigo é amigo. Você pode até ser um pai amigo, mas é um pai amigo, não um amigo. Um pai educador. Exatamente. Então, essa confusão que dá, que eu preciso ser amigo do meu filho, eu quero que ele me diga tudo. Não, ele não vai te dizer tudo. Não precisa. Ele só precisa saber que você, ter confiança em você, respeito, saber que ele pode contar contigo, valores, é isso. A Luciana, então, precisa procurar um terapeuta, fazer o trabalho com as dificuldades íntimas dela e também colocar os filhos dentro da rédea curta. Exatamente. Assuma a responsabilidade das coisas que você faz, aprenda a ter mérito, ensine a ter mérito, a conquistar, porque eu tenho certeza que você quer construir os seus filhos grandes homens no dia de amanhã. Exatamente. Tatiana, em uma palavra, uma emoção para nossa amiga Luciana. Perseverança. Perseverança sempre. É isso aí. Eduque. Vai ser a maior forma de amor que você pode dar ao seu filho. Exatamente. Muito obrigada da sua participação. Muito obrigada de estar com a gente novamente. Obrigada a você, minha linda. Muita paz. Então, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a respeito da educação do seu filho. Ela diz assim: educar com amor é facilitar somente o que não o leve ao acomodamento e não livrá-los da benéfica oportunidade de vivenciar pequenos embaraços e obstáculos.
e assim pequenas conquistas diárias da vida. Amadurecimento requer esforço pessoal e perseverança. Errar é parte integrante do amadurecimento, como assumir a consequência do próprio erro e buscar refazer novamente, assumindo os pais os seus verdadeiros papéis, a responsabilidade de educadores, amando e disciplinando, ensinando os filhos a respeitar os outros e a si mesmos, estabelecendo regras, obrigações. Então, colocarão limites por meio do sim, sim e não, não, porque aquele que ama não permite tudo. O pai educador dirá não com amor e firmeza, amadurecendo-o pela dor do amor. Mas se o pai disser sim para poupá-lo de insatisfações, o mundo não poupará nenhum instante. Ele dirá não com a mais absoluta dureza e indiferença. Então, a doutora Anise diz que a maior forma de amor é educar os filhos. É dizer sim, sim e não, não. Porque o fato de sermos pais permissivos, achando que se nos tornarmos amiguinhos deles, se nos tornarmos facilitadores, dizendo que pode fazer isso ou aquilo, porque quando eu digo não, ele bate os pés, ele grita, chora, se joga no chão. Eu não estou amando, dizendo sim. E não vou perder o amor do meu filho, porque disse não. Muito pelo contrário, quando nós damos limites aos nossos filhos, eles veem o quanto eles são queridos por nós, o quanto nos preocupamos com ele, porque o que ele fizer hoje, com a permissão dos pais, no dia de amanhã vai resultar em dor muito grande. Então hoje nós educamos, damos limites, dizemos com muito amor, mas com muita firmeza: não, meu filho, isso não é bom, isso não vai te fazer bem, o resultado não é correto, isso vai te prejudicar. Então, isso não. Se ele teimar, se jogar, ele vai responder pela sua teimosia. Ele tem que entender que tudo na vida tem limites, tem regras e direitos a serem respeitados e a serem cumpridos. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa aqui no Reconstruindo Emoções, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E aqui na TV Mundo Maior, você terá, quem sabe no próximo sábado, a sua história contada e ajudemos todos nós a se reconstruir cada vez mais. Beijinho carinhoso.